Desafio de novo, agora de dilatação, mas um conceitual, tá bom? Vamos ver? Esse ficou bacana, hein? Se liga. O inventor dispunha de duas chapinhas de metal, A e B, e ao fazer alguns experimentos de dilatação com cada uma, obteve o gráfico do comprimento L em função da temperatura θ abaixo. Esse gráfico aqui, ó. Então, as duas chapinhas de metal, chapinha A e chapinha B, retas paralelas. Muito bem. Depois, cortou as duas chapinhas para que ficassem com o mesmo tamanho e soldou uma a outra com a intenção de fazer uma lâmina bimetálica. Finalmente, utilizou essa lâmina como termostato para desligar, ao atingir a temperatura desejada, o circuito elétrico de um ar-condicionado. Figura, tá? Então tá aqui, ó. Então esse circuitinho está inicialmente ligado, né? Está contactado. Aqui passa a corrente elétrica. Determine qual delas, A e B, é a lâmina de cima. Justifique. Bom, muito bem. Primeiro passo aqui, ó. Nós temos o gráfico do comprimento em função da temperatura, tá? Então, o que é que significa? Porque as duas retas aqui, elas têm a mesma inclinação, tá? E o que que significa a inclinação nesse gráfico? Inclinação, você viu lá da matemática, que é a tangente do ângulo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o gráfico do comprimento em função da temperatura e vamos fechar um triângulo retângulo aqui com o intuito de calcular a inclinação. Eu vou chamar esse ângulo aqui de delta, tá? Então, o que é o cateto oposto ao ângulo delta? O cateto oposto é essa medida aqui, que é L menos L0, que é a variação do comprimento. E o cateto adjacente é θ menos o θ0 aqui, nesse caso seria zero, né, que é a variação de temperatura, tá certo? Então, a inclinação do ângulo, que é a tangente do ângulo, é o cateto oposto ΔL pelo cateto adjacente Δθ, tá? Bom, aí a pergunta é a seguinte: o que é ΔL por Δθ na dilatação? Você lembra da formulinha da dilatação linear? Como é que era mesmo? ΔL igual a L0 alfa Δθ, né? Então, quem que é ΔL sobre Δθ? Se você pegar o Δθ aqui dessa formulinha e passar ele para lá dividindo, vai ficar ΔL por Δθ igual a L0 alfa. Então, a razão ΔL por Δθ é L0 alfa, que é a tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo nos dá o produto do comprimento inicial com o coeficiente de dilatação, tá certo? Como as duas barras aqui no gráfico, as retas são paralelas, elas têm a mesma inclinação e, portanto, têm o mesmo produto L0 alfa, tá? E aí é o seguinte, já que as duas barrinhas elas vão ter o mesmo produto L0 alfa, quem tiver menor L0 tem maior alfa, tá? Então, no gráfico, a inclinação das duas retas é a mesma. Vimos que a inclinação da reta é o produto L0 alfa, então para as duas barrinhas a gente tem o mesmo produto L0 alfa. Então aqui tiver o menor L0, vai ter o maior coeficiente. Aí, aqui no começo, repare, né? Nessa aqui é a barrinha A, né? Esse aqui é o L0 da A, tá certo? E aqui a barrinha B é o L0 da B. O comprimento ele cresce para cima. Então o comprimento inicial da B é maior que o da A, tá? Então veja, como o comprimento inicial da B é maior que o da A é menor que o da B, se a A tem um comprimento inicial menor, ela vai ter maior coeficiente. Então o coeficiente da A é maior que o coeficiente da B. Certinho? Então a primeira parte do exercício a gente vai chegar à conclusão, né, olhando o gráfico, portanto, que o coeficiente de dilatação linear da barrinha A é maior que o da B, tá? Bom, aí, como as duas não tinham o mesmo comprimento, o cara foi lá e cortou, deixou as duas no mesmo tamanho, soldou, formou uma lâmina bimetálica, que é o que a gente tem aqui, ó. E se você reparar, o circuito está inicialmente fechado, né? O contato está encostado aqui, permitindo a passagem da corrente elétrica. E aí, o que o cara quer? Se isso aqui é um circuitinho de um ar-condicionado, qual a função do ar-condicionado? É resfriar, tá? Então você vai ligar o ar-condicionado, ele vai começar a resfriar, e quando atingir a temperatura desejada, ele tem que desligar, né? Então, para atingir a temperatura desejada, né, a lâmina vai ter que desencostar do contato aqui. Mas para ela desencostar do contato, ela tem que envergar para cima, tá certo?
para ela envergar para cima, qual das duas tirinhas tem que ter maior coeficiente quando resfriado, tá? Ela tem que envergar para cima quando resfriada, tá? Então nós vamos resfriar. Para ela envergar para cima, a de baixo tem que ficar maior. Só que você não vai resfriar? Como é que a de baixo fica maior quando resfriada, né? Só se a de cima contrair mais. E para de cima contrair mais do que a de baixo, as duas vão contrair, mas a de cima tem que contrair mais do que a de baixo. Para a de cima contrair mais do que a de baixo, a de cima tem que ter maior coeficiente. Tá certo? Então, das duas barrinhas, quando tiver maior coeficiente, quando se aquece, a de maior coeficiente dilata mais quando aquecida e contrai mais quando resfriada. Aqui a gente quer resfriar, tá? Então, para que ela envergue para cima, a de cima tem que ter maior coeficiente para que a de cima contraia mais que a de baixo e ela envergue para cima, tá certo? E aí eu descrevo isso, né? Ele pede para justificar, eu disserto isso aqui, nesse texto aqui, ó. Para que o circuito desligue quando resfriado, né, um ar-condicionado, a lâmina de cima deve ter maior coeficiente de dilatação, deve contrair mais para encovar o par bimetálico para cima. Assim, a lâmina de cima deve ser a lâmina A, que tem o maior coeficiente. Beleza? Aguarde o próximo desafio, tá ok? Vamos que vamos!